Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal Ciência Real. Hoje queria discutir com os senhores um assunto que é muito importante, que é bastante discutido nas universidades, que é por que nós da universidade não conseguimos transformar as nossas pesquisas em produtos. Por que nós não conseguimos inovar, né? O termo técnico é inovação tecnológica. Por que a gente faz teses lindas, pesquisas bonitas nas universidades? Até mostrei algumas nos outros vídeos. Colegas meus pelo Brasil afora fazem pesquisas muito interessantes, vou mostrar algumas aqui ainda. Mas é muito difícil fazer isso chegar à sociedade na forma de um produto, de um processo, que é a forma que tem de gerar riqueza para a sociedade, né? É muito importante, é muito interessante formar os estudantes, recursos humanos de alto nível, né? Mas é também importante, é assim nos países desenvolvidos, né? Eu vou mostrar um índice de global de inovação para os senhores. Eles transformaram ao longo da história deles, né? Pesquisas em produtos, daí grande parte da riqueza, o que os colocaram hoje como país de primeiro mundo, né? País desenvolvido. O que falta ao Brasil, né? Por que a gente faz pesquisas muito interessantes? Vocês vão ver ainda vários temas, além dos que eu mostrei começando, né? Mostrei só basicamente do nosso grupo de pesquisa. A gente vai falar de pesquisas aí do Brasil inteiro também, né? E por que é tão difícil fazer isso virar produto, né? Riqueza para o país. Além de teses a gente sabe fazer, artigos científicos a gente já sabe fazer. Agora está na hora do próximo passo, né? Dar o salto em direção a tecnologias mesmo, né? A inovação tecnológica de fato, né? Bom, não quero ficar tomando tempo com definições aqui técnicas, mas essa aqui é importante, né? A inovação tecnológica, vou ficar lendo tudo aqui, vai estar no vídeo aí, mas tem um tema aqui que é importante, tem uma parte da definição que é muito importante, que é inovação tecnológica é aquilo que vai para o mercado, né? Aquilo que transforma mercados, é aquilo que é introduzido ao mercado. Então, repare que se eu faço uma pesquisa muito legal na universidade, transformo isso num paper, transformo isso numa patente que seja, ainda eu não fiz inovação tecnológica. Algumas pessoas discutem esse ponto, mas pela definição da OCDE, inclusive, que vocês puderam ver aí, eu preciso que isso chegue ao mercado, que impacte o mercado, né? Inclusive existe também uma definição, um índice global de inovação, e aí tem muitas variáveis que são analisadas, né? Isso classificam os países, né? Então vocês podem ver que o Brasil está bem atrás aí nesse índice global de inovação, foi caindo aí de 2011 aqui até 2018, depois ele começa a subir um pouquinho, e são dados até 2018, mas já tem o dado aqui mais recente, 2024, o Brasil está em posição 52, né? Nessa primeira análise aqui de 2018, estão os países desenvolvidos, Suíça em primeiro, Estados Unidos aqui, China em 17º. E aí o dado recente, né, de 2024, mantém esses mesmos países em primeiro, segundo, talvez muda alguma ordem ali, né? Estados Unidos saiu de sexto para terceiro, a China era 17º, foi para 10º, né? Enfim, os países desenvolvidos ficam ali, continuam ali como os maiores, com os maiores índices de global de inovação, né? E o Brasil bem lá atrás, exatamente por essas questões que eu pontuei, né? A gente não consegue levar as pesquisas para a sociedade de fato, né? Aí existem algumas teorias, né? Alguns estudos de por que o Brasil não faz esse passo, né? Ainda de forma eficiente, não sobe nesse índice global aí de inovação que eu mostrei, né? Um deles, um diagnóstico que é feito é que a indústria
e a universidade no Brasil não se comunicam, são distantes, né? Aí, de novo, tem muitas coisas, muitas camadas a serem analisadas do porquê isso acontece, né? Então, uma das razões é outro ponto aqui, que 3/4, né, dos pesquisadores que estão nas universidades, que fazem doutorado, eles ficam na universidade. A gente tinha discutido isso no vídeo passado com o doutorando Samuel, né? E é diferente nos países de primeiro mundo, né? Quase 80% das pessoas que têm doutorado nas universidades de países desenvolvidos vão para as indústrias, né? Então eles levam para a indústria a cultura da inovação. E aí acaba, né, uma coisa levando a outra. Então tá fácil de resolver, né? É só fazer as pessoas que obtêm doutorado do Brasil ir para a indústria. Também não é assim, né? Tem questões aí de iniciativa, de políticas, de custos, de impostos, detalhes demais que não vem ao caso aqui, né? A gente precisa, a ideia aqui é nos ater à parte que a gente consegue fazer, né? A parte que a gente consegue ajudar nessa mudança, que é fazer pesquisas de qualidade, tentar influenciar de alguma forma os estudantes, né? Nossos colegas, a tentar buscar investimento na iniciativa privada, porque também isso é um problema, né? Porque quando a gente se envolve com a iniciativa privada, tem muitas regras a serem seguidas, precisam ser seguidas, né? Por isso a importância de se ter um núcleo de inovação bastante robusto, como é o da UFMG, por exemplo. Então, e aí isso gera bastante, eu não vou dizer problema, mas precisa ser olhado com cuidado, né? Então, quando a gente pega o Brasil e tenta fazer a relação que tem nos outros países do mundo, né? A gente tem ali a quantidade de publicações científicas com boa relação com o nosso PIB, né? Com a riqueza gerada no país. Mas quando a gente passa para patentes, que é só mais um passo na inovação, né? Já cai bastante, né? Então a gente tem ali 2% das publicações do mundo, mas quando a gente passa para patente, que é condizente com o PIB, né? Relativo do Brasil em relação ao PIB mundial, quando a gente passa para patentes, que ainda não é inovação, né? O produto ainda não está no mercado, a gente já cai para 0,2%. Então, nem sequer esse passo ainda a gente consolidou no Brasil, né? Precisamos avançar nessa questão e estamos caindo aí, né? Depósito de patentes ao longo dos anos cada vez menor. Precisamos ver como mudar isso, né? Uma das maneiras, o que eu disse, né? A forma que a gente, pesquisadores, professores das universidades, podem fazer é o que está ao nosso alcance no momento, né? Fazer pesquisas de qualidade, pesquisas que interessem a sociedade, pesquisas que vão chamar a atenção do investidor anjo, que uma indústria vai ver que aquilo tem relação com as dores que ele possui lá, né? Então, de fato, não é fácil, né, no Brasil. A grande parte das tecnologias produzidas aqui, elas não chegam, né, ao final do funil, o funil da morte aqui, né? Porque quando você tem pesquisas muito legais, a única, esse é só o primeiro passo, né? Depois disso você precisa ainda captar recursos, montar equipe, plano de negócio. Repare que nós, professores, não temos muito preparo nessa parte, né? Então é meio que a gente precisa aprender muita coisa que eu já, né, participei aí com os grupos privados que eu tenho tido projetos, então a gente vai aprendendo, mas é uma coisa que é quase que uma iniciativa própria, né? Mas aí quando é possível, sai ali no funil a parte das startups, né? Das spin-offs, que são empresas de base tecnológica, normalmente saídas de centros de pesquisa, de universidade, né? Nesse caso, pode ser que dê muito certo, né? Embora difícil, nós temos muitos exemplos aqui.
Eu não conheço todas essas empresas aqui, mas eu sei que são todas spin-offs, todas saíram de universidades e universidades brasileiras. Eu não estou falando aqui de empresas que saíram de Harvard, da Sorbonne, do MIT, são universidades brasileiras. Ou seja, é possível criar riqueza a partir das pesquisas. Tá? Aqui é a Groseries, eu sei que saiu de Viçosa, tem aqui da Universidade Federal Juiz de Fora, a Biobras da UFMG. Então, nós também criamos já startups que estão com produto no mercado aí, né? Mostrei nos primeiros vídeos. Às vezes eu mostro para os meus alunos essa imagem aqui nas disciplinas, né? Tem uma disciplina de inovação tecnológica na UFMG, e aí eu pergunto o que eles sentem imediatamente quando veem essa imagem, né? Muito interessante porque os alunos são todos bons de coração, né? Então a primeira coisa que eles pensam é que pobre, coitado dessa pessoa, né? Se o país fosse mais justo, ele não precisaria puxar esse lixo todo aí, provavelmente é pesado, ele está se esforçando muito, né? Mas a interpretação que eu faço disso, quando eu vejo essa imagem, o que eu tento levar para eles e discutir, é que se a gente tivesse uma forma de transformar esse resíduo PET ali, né, basicamente nesse exemplo, em produtos que tenham valor agregado alto, provavelmente a gente teria outras formas de recolher esse resíduo, teriam aplicativos, teriam as empresas disponibilizariam automóveis, desde que a gente conseguisse gerar produtos interessantes de alto valor agregado a partir do PET, né? Ou seja, a moral da história o que eu estou querendo dizer, é que a gente conseguiria evitar certos problemas sociais se a gente conseguisse desenvolver pesquisas de interesse da sociedade. Aí eu estou falando de interesse de quem vai investir o dinheiro maior, né? O dinheiro privado. Então, onde está o problema, né? Onde está o gargalo? O que a gente pode fazer para mudar um pouco essa história? Então, isso é o que eu pretendo ao longo dos vídeos, né? Tentar discutir com os senhores, propor coisas, trazer pessoas que possam dar ideias, né? Eu tenho minhas próprias ideias que a gente também pode ir discutindo aqui ao longo dos vídeos. A questão de esse modelo que a gente tem de aula hoje, né? Não sei se motiva muito os estudantes, se eles veem futuro ali, né? Tendo esses modelos aí que a gente usa. Então são coisas que a gente tem que pensar, que eu acho que impacta diretamente depois na inovação, né? Porque é o aluno que vai fazer a pesquisa, no final das contas, é ele que vai conseguir fazer a inovação depois, porque o professor, como eu disse, né, o funcionário público, ele tem certas limitações para atuar depois, então a gente precisa motivar os alunos, né? Eu tenho aqui uma citação do Ray Dalio, né? O Raymond Dalio é um dos grandes investidores americanos. O Raymond Dalio sempre mostra essa frase dele em um dos livros, um livro que eu achei fantástico, né? Princípios. Ele fala que não havia um professor diante do quadro negro nos dizendo que deveria ser decorado. Ele falando sobre o que a universidade, o que ele enxerga como uma universidade ideal, né? Tampouco provas para avaliar nossa capacidade de memorização. Em vez disso, líamos e analisávamos estudos de caso e depois, em grupos, definíamos nosso curso de ação diante de tal problema. Esse era o meu tipo de faculdade, o que o Ray Dalio. Bom, são americanos, né? São culturas bastante diferentes da nossa, mas algo dá para aprender? Pode ser tirado algo daí, né? Precisamos mudar alguma coisa na nossa forma de ensinar também, né? Trazendo a responsabilidade para a gente aqui agora, não só questão de investimento, não só questão de políticas públicas, né? Podemos fazer algo na instituição para que motive mais os estudantes a empreenderem, a empreender, a ter a, a ideia de correr mais riscos, né? Além de querer
sempre a coisa mais segura, né? Que é um concurso público, às vezes. Enfim, são coisas que tá aí para o debate.